Olá! Opa! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao projeto Meta Morar Fora. Discutimos com você conseguir uma oportunidade de trabalho, estágio ou estudos no exterior. Eu me chamo Isadora. O tema da live de hoje é quais são as etapas, né, mais importantes para você conseguir ir morar fora, né? Quais são essas etapas importantes que são importantes para o processo de morar fora. Falando sobre cada uma dessas etapas e vamos começar então, bora para mais uma live aqui pra gente começar a falar sobre esse assunto que é muito importante, né? As pessoas esquecem conhecimento dessas etapas no Brasil, né? Agora ele acaba sendo diferente do Brasil. Os documentos são diferentes, a forma de você aplicar é diferente. Tem todo um processo para você estar lidando, que eu vejo que muitas pessoas não conhecem, né? Que eu noto essa defasagem do público brasileiro, né? Então a gente está entendendo desse processo, a gente está realmente entender quais são as etapas para a gente conseguir realmente essa vaga fora. Né? Bom, a primeira coisa, gente, que eu acho que você tem que saber, né? Você tem que se perguntar na hora de você estar pensando para fora, se você tem esse sonho, você se perguntar 5 perguntas essenciais, né? É o primeiro passo, é a primeira coisa a fazer. Né? Quais são essas perguntas? O que você quer fazer? Primeiramente, o que você quer importante é uma dessas etapas, dessas perguntas, né? Então, por quê? O que? Como, depois que você descobriu o porquê, como você vai atingir, você vai, se você, por exemplo, se perguntar, por que eu quero morar fora? Ah, porque eu quero uma qualidade de vida melhor. Ah, porque eu quero uma possibilidade de crescimento de carreira, né? Então eu quero estudar ou eu quero me desenvolver e me especializar na minha área de formação. Lá fora você sabe que tem um curso que você quer, você vai poder estudar fora. Então aí, vai ver o quê, né? Porque você pergunta por quê e depois como. O que você vai fazer? Então, de repente, você analisou, você entendeu. Você quer, sim, se especializar, né, na sua área. E fora existem outras oportunidades melhor especializar. Então, aí você vai começar a ver quais são as portas, os caminhos que você vai seguir para você chegar nesse objetivo. Né? E aí vem a questão do como. Como que eu vou chegar lá? Como eu vou conseguir atingir? O que, como, onde, né, que você vai, onde para você, na Alemanha, que existem mais oportunidades na Espanha, ou existem mais oportunidades, né, no norte da Europa, né, na Dinamarca, na Suécia, onde eles também recebem muitos estrangeiros, né, vagas de trabalho, né, tem, assim, vai contar no seu que é importante você se fazer essas perguntas, né, como e onde você é muito, né, e quando também é muito importante, porque morar fora, gente, é uma questão também de muito de urgência, né, as pessoas se querem ir fora, mas querem já, querem ir logo, né, e isso é importante no processo de morar fora também, né, quando e como e quando você vai, né? Tudo vai ter urgência, né? Quanto você quer ir, qual é, se você quer ir para amanhã, então os processos que vão se encaixar para você, se você quer ir amanhã, isso tudo tem que estar muito alinhado, ver qual é o seu perfil, você saber quais são as atividades que vão existir para você, né? Isso tudo envolve muita estratégia. Vou falar para aqui no perfil várias vezes e para tá? Planos, a gente tem que ter planos, né? Plano A, plano B, plano C. Qual é o meu plano A? Meu plano A, eu quero ir morar fora, quero fazer essa oportunidade. Depois que vocês identificaram essas 5 perguntinhas, né, vocês vão claramente definir de vocês quais são os seus planos. Vocês definam os planos. Essa é a primeira coisa. Você fazer essas perguntas, você passar para a fase de fazer os planos, né? Você vai definir para você o plano A, você. Por que isso? O plano dá certo, você dá certo, você. Então, assim, de um caminho, você vai sair ao seu objetivo, né? Que é uma coisa que eu sempre falo também, né? Que existem vários caminhos de chegar a Roma. Vários caminhos, sim, vários caminhos. E eu sempre falo isso, eu sempre uso a minha história como exemplo. Por quê? Porque no início de tudo, lá atrás, quis morar fora, quando surgiu essa primeira ideia, né?
tinha na minha mente de eu querer morar fora, eu queria muito ter participado e conseguido ir para fora pelo programa Ciência Sem Fronteiras, né? Na época que existia, os estudantes eles conseguiam ir no exterior, ficar lá 1 ano, 2 anos. Existia essa troca cultural, né? Das pessoas, eu no Brasil, eu morar fora por 1 ano, 2 anos, depois voltava pro Brasil, né? Então, assim, eu queria muito, na época, conseguir uma vaga pelo Ciência. Só, né, que não consegui. Acabou que consegui uma vaga, a prova de proficiência, né? Não consegui na época, não consegui uma vaga. Só que ali naquele momento eu levei um baque, né? Assim, foi bem, e eu achei que seria mais uma oportunidade. Não foi verdade, né? Depois daquilo ali, N outras oportunidades, inclusive a oportunidade que me fez vir morar fora, que trouxe para fora, que foi a Este. Sou muito grata ao programa Este, porque através desse programa que eu consegui a minha vaga de estágio no exterior, consegui vir morar fora definitivamente. Então, eu sempre falo isso, existem vários caminhos de chegar a Roma. Não existe um. E as pessoas, às vezes, elas se limitam muito naquele caminho, né? Elas ficam batendo na tecla ali, em uma direção, só que elas não conseguem ver, expandir o horizonte delas para outras oportunidades, para outros caminhos, para outras coisas que possam vir. Aproveita, né? Isso eu sempre falo. Então, existem vários caminhos de você chegar a Roma, você precisa definir aquele que faz mais sentido para você. Existem vários programas, né? Desde estudos, especializações, mestrado, até estágio, né? Existem vários países que oferecem estágio para estrangeiros e os estágios, eles são uma ótima porta de entrada para o mercado de trabalho no exterior. Eu sempre falo isso aqui, bato nessa tecla. Por quê? Por quê, gente? Porque um estagiário, né? Todo mundo quer um estagiário, todo mundo quer contratar um estagiário ao invés de contratar uma pessoa que tá crua, né? Que não sabe nada da empresa, que não nem participou de algum projeto. Então, assim, os estagiários, eles são muito bem. São muito. Se você conseguir uma vaga de estágio, uma ótima porta de entrada para você, né? Foi também uma das coisas que eu fiz, né? Depois do estágio, 2 estágios na Alemanha, um em Karlsruhe, através do IAEST. E depois desses 2 estágios eu consegui, né, uma carta de recomendação do meu chefe, né, do estágio na época, cada um deles. E foi essa carta de recomendação dos chefes lá na época que me fez conseguir, com certeza, um trabalho depois na Alemanha, né? Então, assim, uma coisa vai puxando, você vai ter que ir se moldando a isso e se adaptando a isso e realmente se moldar ao mercado, né? É uma coisa que eu sempre falo. Se você sabe que a sua área não está forte agora no mercado de trabalho europeu, ou no mercado de trabalho no Canadá, ou no mercado de trabalho nos Estados Unidos, então você tem que focar em áreas que estão fortes, em áreas que estão com demanda no exterior. Eu sempre falo isso também, focar nas áreas com mais demanda. Por quê? Porque você pode conseguir uma vaga de trabalho, por exemplo, na nossa área no início, né, como porta de entrada. Você vai conseguir uma vaga de trabalho como porta de entrada, mas depois você pode trocar e voltar para sua área de atuação. Então, assim, isso também é uma estratégia. Né? Esse é um plano. Existem vários planos e existem vários caminhos de se chegar a Roma, como eu falei. E esse é um plano. Se você sabe que não tem na sua área, mas que tem, por exemplo, como service desk, atendimento ao cliente, que tem como atendimento realmente nas empresas maiores, eles contratam muitas pessoas para estar fazendo esse atendimento ao cliente, né? Tem uma defasagem muito grande na Europa de profissionais para fazer atendimento ao cliente. Então aí, olha, já é uma ótima oportunidade para você ingressar no mercado de trabalho fora, né? E também TI, é uma área muito boa, né? Migração, análise de dados, migração de dados também é uma área muito boa. Então, o X e o Y, né? Então, tudo isso todas essas áreas você tem que ir analisando e vendo se encaixam para você, se fazem sentido, para você começar, né, a pesquisar mais sobre elas, se pesquisar mais nessas áreas e começar a aplicar para essas. Tem chance de conseguir uma vaga como porta de entrada, como eu falei anteriormente. Depois você pode trocar para sua área de formação. Estando lá é muito mais fácil. Essa é a questão. Quando você está lá, é muito mais fácil. Então, assim, a primeira etapa que você tem que fazer, que é muito importante de ser feita, são essas 5 perguntas, tá?
São essas 5 perguntas iniciais, que é o primeiro passo que você tem que dar na hora que você pensa, eu quero ir morar fora. É se fazer essas 5 perguntas iniciais. Tá? Depois vem a busca de vagas, gente. Vamos falar um pouco sobre a busca de vagas. O que é a busca de vagas, né? É você realmente, é um trabalho contínuo. Buscar vagas do exterior, trabalho contínuo. É você sentar a bunda lá na cadeira e buscar. Realmente treinar, fazer com que o algoritmo do LinkedIn ou dos sites de busca de vaga, né, Stepstone, fazer com que os algoritmos desses sites, eles identifiquem que você realmente está querendo aquela vaga, aquela área de formação. Então, assim, quanto mais você pesquisa, quanto mais você senta para pesquisar as vagas na sua área, na área que você quer trabalhar, mais os sites vão te trazer vagas, mais eles vão te mostrar vagas, mais você vai ter feedback na sua área que você quer trabalhar. Então, assim, pesquisar muito, todo dia pesquisar um pouquinho, todo dia pesquisar um pouquinho, sentar todo dia e pesquisar. Porque quanto mais você fizer isso, mais resultados virão da área específica que você está buscando, tá? Então, é super importante de se fazer isso. E na hora de buscar as vagas, se atentar também para mudança de nomes, né? O que acontece? Por que essa mudança de nomes? As vagas, elas não têm o mesmo nome no Brasil, por exemplo, no exterior. Não vai ser o mesmo nome. Então, o nome vai variar muito. Como é que faz para você identificar qual que é o nome da vaga na sua área que você quer? Como você identifica isso, né? Aí que tá. Então, essa busca de vagas vai te ajudar a identificar isso. Você vai conseguir, de forma muito mais rápida, identificar os nomes se você tiver já se você começar a buscar pelas vagas. Então, essa busca de vagas é muito importante, tá? E é a parte que eu tô pegando na tecla, que eu estou batendo na tecla agora com os mentorados, né? Da minha mentoria, que é buscar vagas, é sentar e começar a buscar as vagas. Por que isso é um processo importante? Por que é um processo importante? Porque se você não fizer isso, você não consegue identificar qual que é o cargo, qual que é o nome do cargo que você busca no exterior. Você precisa se familiarizar com essa busca para você conseguir identificar esses nomes. Só assim você vai conseguir identificar os nomes, né? Então, é muito importante. A busca de vagas é muito importante, tá? Então, assim, não subestimem, sentem, tirem um tempinho todos os dias para ficar buscando vagas. Se você não consegue todos os dias, pelo menos, né, umas 4 vezes por semana, para você sentar realmente e buscar as vagas, porque é um processo contínuo, é um processo diário e é um processo muito importante, que vai fazer muita diferença e você vai precisar buscar, você vai precisar se atentar para isso e começar urgentemente a buscar por vagas. Se você ainda não começou, esse momento, essa é a hora, tá? E quando eu falo de busca de vagas aqui, gente, eu falo para tudo, tá? Eu falo busca de vagas para trabalho, busca de vagas para estágio e busca de vagas para mestrado, estudos, qualquer coisa que você querer estudar no exterior. Funciona da mesma forma. Você vai encontrar as vagas, seja ela de trabalho, de estágio ou de estudos, buscando vaga, né? Você vai encontrar essas vagas através dos buscadores de vagas, através dos sites de busca. Então, através do LinkedIn, do Stepstone, então, todos esses sites, eles vão te trazer, né, todas essas vagas. Então, não é diferente, tá? E, inclusive, é uma coisa que eu não sei se muitas pessoas aqui conhecem, sabem, né? Mas no exterior, o processo de estudo, por exemplo, um doutorado ou fazer um mestrado da vida, é visto como um trabalho mesmo, assim, sabe? É um contrato que você vai lá assinar, você vai achar a vaga de doutorado, como eu acabei de falar agora, depois que você achou a vaga, você vai se aplicar, então é um processo de candidatura normal, como qualquer outro trabalho, né, por exemplo. Se aplicou processo de doutorado, você vai começar, né, a enviar todos os documentos, fazer as entrevistas, você vai receber um contrato. Então você vai assinar esse contrato, é um processo também de candidatura normal. Você vai ver que é um processo bem parecido com uma vaga de trabalho fora. Então, assim, é levado muito a sério. Então, esse estudo, essa parte de estudar fora, esse estudo é levado muito a sério no exterior, tá? E é muito importante que vocês se atentem para isso, para vocês começarem a buscar as vagas e entrarem nas melhores vagas. Por exemplo, tem um amigo meu que ele faz o Dualis, né? O Dualis Studio. Tem uma amiga minha que também que faz, né, na Alemanha. Ela é formada em engenharia civil e ela faz também fez o Dualis Studio. E o Dualis Studio é um programa também muito interessante, né? Inclusive que você também acha através desses sites de busca de vaga, só você digitar Dualis Studio. É uma junção, é um mix entre a parte prática e teórica. Então você vai
estar estudando, fazendo um mestrado, por exemplo, e vai estar trabalhando numa empresa. Então você vai fazer os dois, né? É uma junção aí, é bem interessante. E é um exemplo do que você pode achar, né, nessas buscas de vagas também. Por exemplo, o estágio, a forma como você vai buscar as vagas, como eu falei no início, né, é bem diferente e varia de país para país. Por exemplo, o estágio, no Brasil a gente vai escrever estágio na busca de vagas, né, a gente fala estágio. Já na Alemanha, por exemplo, se escreve prático, prático, P-R-A-K-T-I-Q-U-M, prático. Então, assim, a forma como você vai escrever muda totalmente. Então, é por isso que é importante você identificar, né, como que você vai achar a vaga em cada país, em cada região. Se você está buscando, por exemplo, uma vaga de estágio ou de trabalho na Espanha, já vai mudar totalmente a forma que você vai escrever, né? A forma que você vai pronunciar a palavra, a forma que você vai buscar a palavra, o cargo, né? Então, assim, tudo muda. Muitas vezes você vai achar também vagas de mestrado como Masterarbeit, Masterarbeit na Alemanha. Você vai escrever Masterarbeit, M-A-S-T-E-R, tudo junto, A-R-B-E-I-E, Masterarbeit. O que significa? O trabalho de mestrado, é o trabalho final de mestrado. Né? E, inclusive, tem uma curiosidade sobre o Masterarbeit, né? Que é uma oportunidade que existe. Você vai escrever a sua tese final de mestrado com uma empresa. A empresa ela vai te contratar, você vai assinar um contrato com a empresa para você escrever a sua tese de mestrado com eles, que foi o que eu fiz também na ADB. Né? A ADB ela me contratou para eu poder escrever a minha tese junto com eles. Então, isso também é uma sacada muito grande para quem quer depois conseguir já uma vaga de trabalho lá. Né? Imagina só o tanto de networking que você não vai fazer participando de um processo desse. Que foi o tanto de networking que eu fiz, né? E, inclusive, eu só consegui a minha vaga lá, para trabalhar lá com eles, uma proposta de trabalho, né, de contrato de trabalho com eles, porque eu tinha feito esse estágio lá, porque eu tinha feito um estágio e tinha feito o meu Masterarbeit, né, que é escrever o meu trabalho de mestrado junto com eles. Porque se não fosse isso, não teria conseguido, né? Talvez sim, talvez não, sabe, né? Nunca se sabe. Mas que ajudou, eu tenho certeza que ajudou. Com certeza ajudou muito. Assim, você cria um networking com as pessoas, você começa a conhecer, a expandir a sua rede de contatos de trabalho, de contatos profissionais. Você começa a conhecer mais sobre a cultura da empresa, você começa a conhecer mais sobre outros colegas, até mesmo que trabalham em outras empresas. Então, tudo isso é uma riqueza muito grande, é muito rico todo esse conhecimento que você vai adquirindo ao longo do caminho, sabe? Então, assim, utilizar esses processos de estágio e de estudo, essas oportunidades de escrever uma tese de mestrado junto com uma empresa, de escrever uma tese de doutorado, de pesquisa, de alguma coisa junto com uma empresa, utilizar tudo isso são pontes, são conexões que você vai criando ao longo do caminho, né? Eu gosto sempre de falar sobre isso e dar um exemplo também de uma pessoa, né? Eu acho que a grande diferença, né? Sacada, e a grande diferença é essa. Para você, a grande sacada para você conseguir uma vaga fora, para você se destacar e conseguir no mercado europeu, no mercado exterior, né? No mercado de trabalho fora, é você criar essa conexão com as empresas. E um exemplo disso que eu sempre falo são dois amigos nossos, que eu tenho dois amigos meus, que os dois são russos, e eles vieram muito cedo, né, eles vieram muito cedo, se mudaram com a família para a Alemanha muito cedo, né? E lá eles ficaram, estão morando lá até hoje. Mas eles conseguiram depois disso, né? Eles participaram ali da fase escolar do país, estudando na Alemanha, né? Fizeram lá o ensino fundamental, estudaram desde pequenininhos ali, né? Acho que eles desde pequenininhos não, porque eles vieram com 13 anos, né? 11, 13 anos. Então assim, eles tiveram toda uma vivência, criaram toda uma conexão com o país, né? Depois disso eles conseguiram uma vaga de estudos, começaram a estudar na faculdade, na universidade, e depois conseguiram uma vaga de trabalho, né? Hoje eles já estão empregados aí no mercado de trabalho. E olha a grande diferença, né? Se a gente parar para comparar, se a gente parar para pensar, qual que é a grande diferença entre os dois e um brasileiro que tá querendo chegar hoje na Alemanha, tá querendo ir hoje para a Europa, por exemplo? Qual é a grande diferença entre esses dois? E a grande diferença está na conexão. Está exatamente no elo que os dois criaram e o brasileiro não criou. Então, assim, os dois, eles desenvolveram um elo muito grande com o país. Eles estavam lá, cresceram lá, aprenderam a língua, conseguiram estudar, se formaram no país, começaram a conhecer, né, ter uma rede de amigos, uma rede de contatos profissionais.
eles vivenciaram realmente tudo isso dentro do país. Enquanto o brasileiro, não. Né? Que é uma pessoa que, por exemplo, quer acabar de chegar lá, quer conhecer, já quer conseguir uma vaga de trabalho já agora, né? Dentro do país. Então, assim, são conexões. Então, se você, pelo menos, conseguir uma porta de entrada lá, conseguir participar de um programa que te gere esse elo, já é uma grande diferença. Já te conecta muito, né, com a cultura, já te conecta muito com o país, te conecta muito com as empresas, e você, com certeza, né, vai futuramente aí conseguir sim a sua vaga de trabalho, a sua tão sonhada vaga de trabalho, né? Então isso é muito importante, né? Pegar essas portas de entrada, ver, né, essas portas de entrada como um elo para você, na sua vida. Um elo profissional e um elo pessoal também, né? São conexões que você cria que vão ficar ali para sua vida toda, né? Eu, por exemplo, sou, assim, conhecida amiga do meu chefe até hoje. O chefe que eu tive lá em 2017. Eu já fui visitar ele na casa dele em Munique depois disso. Já fui visitar ele com a esposa e as filhas. Então, assim, a gente fica um contato de amizade até hoje, né? Então, assim, não é só profissional, mas também pro lado pessoal, né? São pessoas que vão ficar na sua vida, que vão te ajudar, te acrescentar, independente de qual seja a fase da sua vida, né? Então, isso é muito importante, tá? Então, essa é a segunda etapa, que é a busca de vagas, tá? Então, se atentar para isso, se você quer também achar vaga de trabalho, estágio, então você vai se atentar para isso, tá? A busca de vagas funciona da mesma forma, seja ela para trabalho, para estágio, ou vai funcionar da mesma forma, tá? A terceira etapa, então, é a aplicação, né? É essa famigerada aplicação, gente. Como é que funciona essa aplicação na hora de aplicar para uma vaga? E o processo de aplicação, também, não sei se as pessoas sabem aqui, mas o processo de aplicação, ele nada mais não muda muita coisa entre esses três processos, né? Entre aplicar para uma vaga de trabalho, uma vaga de estágio ou uma vaga de estudos. O processo de aplicação, ele vai ser basicamente o mesmo, que é a preparação dos documentos, que é você saber, né, quais documentos preparar. E os documentos também, eles serão basicamente os mesmos. O processo para você aplicar para uma vaga de trabalho, para uma vaga de estágio ou para uma vaga de estudos, o que vai variar, o que vai mudar nesses documentos é o que você vai escrever ali neles, né, as partes da escrita. O que você vai escrever é o que vai mudar. Então, por exemplo, você vai escrever nos parágrafos, se você for aplicar para uma vaga de trabalho, você vai escrever algumas coisas que fazem sentido para uma vaga de trabalho. Já para uma vaga de estágio, outras coisas farão mais sentido. Então, você vai ter que escrever outras coisas. Vai haver esse processo de mudança, né? Na hora da escrita, na hora da preparação, na hora da construção dos documentos. Mas, basicamente, os documentos são os mesmos, né? Por exemplo, se você vai escrever também uma carta de motivação para conseguir um mestrado, para conseguir uma vaga de estudos no exterior, você vai escrever outras coisas, né? O que você vai escrever vai mudar. Você não vai poder escrever a mesma coisa que você escreveria para aplicar para uma vaga de trabalho, né? Então as coisas vão mudar, né? A escrita vai mudar. Mas os documentos serão basicamente os mesmos, tá? Por isso que é importante você saber, entender quais que são esses documentos. Quais documentos eu devo utilizar? Por que eu estou fazendo isso? Quais são os documentos que eu preciso escrever? É muito importante você entender também o porquê daquele documento existir. Por que eu vou escrever uma carta de apresentação? Por que eu preciso de escrever uma carta de motivação? Por que eu preciso de uma carta de motivação? Por que eu estou escrevendo isso aqui? Se você não sabe nem o porquê que você está escrevendo aquilo, é complicado. É muito complicado. Você precisa entender o porquê que você está escrevendo aquela carta, para você conseguir, para fazer sentido na sua cabeça e você conseguir a vaga realmente, né? Senão você não vai ter nem motivação para conseguir escrever. E muitas vezes as pessoas não têm esse conhecimento. E o porquê que se escreve a carta de motivação, por exemplo? E você precisa explicar, né, dar uma motivação, explicar qual que é a sua motivação para querer se aplicar para aquela vaga. Você precisa explicar para a empresa qual que é a sua motivação. E você precisa explicar dessa forma, né, escrevendo, né, porque o processo é muito longo, não tem como, obviamente que eles fazem algumas perguntas de motivação na hora da entrevista, né, você vai ter algumas perguntas lá que vão te tirar de você qual é a sua motivação para aplicar para aquela vaga. Mas o processo é importante que você escreva essa carta. Você escreve uma carta explicando para a empresa qual que é a sua motivação para aplicar para aquela vaga. Ou qual que é a sua motivação para conseguir aquela vaga de mestrado. Ou qual que é a sua motivação para conseguir aquela vaga de estágio. Então, tudo isso você precisa escrever nessa carta, que é uma carta de motivação. E que é muito importante que você tenha, né?
Então, basicamente, aí a aplicação, né, os documentos de aplicação, eles são o currículo, a carta de motivação, a carta de recomendação e tem ainda, né, aqueles outros documentos, né, que são muito utilizados na Alemanha, que são Zeugnis, eles chamam de Zeugnis, né, que é todos os comprovantes e certificados que você tenha do passado, né, de uma proficiência no idioma, de repente, de uma proficiência num curso que você tenha feito, num software que você tenha feito para utilizar algum software, determinado software, certificação de algum outro curso que você tenha feito, que é muito importante para aquela vaga, que é exigido para a vaga. Então, assim, todas as certificações, cursos que você tenha feito, que você acha relevante para aquela vaga, você vai colocar nessas pilhas de documentos, né? Preparar esse documento, juntar tudo no PDF e vai enviar. Então, basicamente, esses são os documentos que você vai precisar na hora de fazer a sua aplicação para uma vaga no exterior, tá? Então, assim, é importante você tentar para isso. Quais são os documentos que você vai precisar, quais que você vai utilizar. E basicamente são esses documentos que você vai precisar no processo de aplicação, tá? Para uma vaga fora. E depois da aplicação vem a também famigerada entrevista, né? Todo mundo comenta muito, né, das entrevistas no exterior, né? Ah, Isa, me dá uma dica aí para processo de entrevista. Como que eu devo me portar? O que, que eu tenho que fazer? Dicas para entrevista. Pra entrevista. Quais são as dicas que eu posso dar para quem me pede dica para entrevista, né? Primeiro seja você mesmo. Seja, Pareça quem você é. Pareça quem você é. Pareça aquilo que você pensa na hora da entrevista. Não tente ser uma pessoa que você não é. Por quê? Porque eles vão identificar isso na hora da entrevista. Isso não passa despercebido nem para sua mãe, quanto mais para o cara da entrevista. Se isso não passa despercebido nem para os seus melhores amigos, quanto mais para o cara da entrevista, que é um profissional que está ali, estudou para isso, está capacitado para identificar mesmo esses pontinhos ali que você vai dar. Então, assim, você não vai passar. Não vai passar. Se você fala que você escreve na carta, por exemplo, um documento de aplicação, já vi muitas pessoas fazerem isso, tá? Escrever na carta de aplicação, escrever no currículo, né? Que é uma pessoa sociável, que é uma pessoa que gosta de trabalhar em equipe. Só que quando vai lá na hora da entrevista, a pessoa não tá muito solta, não consegue contar, e na hora de falar uma coisa, a pessoa pergunta pra ela de repente, me conta aí quais são os seus esportes favoritos. Aí todos os esportes que a pessoa fala são esportes individuais. Ué, mas como é que a pessoa, entendeu? Bate, na hora, tipo, não fecha. Então, assim, cuidado pra você não ser pego com uma mentira. Então, nunca minta no processo de entrevista. Esses processos. Por quê? Porque são coisas que estão ali pra testar realmente você, né? Pra você realmente mostrar quem você é. Então, se você tá perdendo o seu tempo tentando enganar, tentando transparecer o que você não é, obviamente não vai dar certo, né? Então, assim, nunca minta, seja você. Segundo, confie muito no seu potencial, porque às vezes a gente vai para uma entrevista, se prepare para a entrevista, né? Primeiro, segundo, confie muito no seu potencial, na pessoa que você é, nas coisas que você já fez ao longo da vida. Muito, é um exercício muito bom para você fazer antes de qualquer entrevista, né? Feche seus olhos, senta, feche seus olhos e imagina, deixa vir tudo aquilo, toda a sua história, coisas que você achou que você não ia superar, coisas que você achou que não ia conseguir fazer, você foi lá e conseguiu e fez, sua história que você foi tendo durante sua trajetória, você foi vencendo e você foi conseguindo, assim, olha, veja todas as coisas que você conseguiu conquistar, que você conseguiu fazer, né? Assim, isso ajuda muito a te ter essa autoconfiança na hora do processo ali, na hora de você conseguir mesmo tá ali, né, entre você e o recrutor, você tá com essa autoconfiança muito forte, tá confiante, tá? Muito importante que você passe essa confiança. Isso é muito importante. Então, faça esse exercício é muito bom, tá? E outra coisa que é muito importante, que eu sempre falo na hora de se preparar para uma entrevista, que as pessoas me pedem dicas para entrevista, se prepare. Se prepare. Pesquise sobre a empresa, para a empresa de novo, de novo, de novo. Quantas vezes forem preciso. Pesquise sobre a missão da empresa, sobre o que eles fazem, sobre os projetos da empresa. Saiba exatamente aonde você vai se encaixar, aonde você pode trazer as suas habilidades para trabalhar naquela empresa, aonde você pode trazer as suas habilidades para ajudar aquela empresa. Então, saiba exatamente isso. Isso tem que estar muito claro para você. Porque é isso que vai fazer com que você consiga a vaga, sabe? Quanto mais você souber da empresa, quanto mais você se encaixar dentro da empresa, maiores são as chances de você conseguir a vaga. Você precisa se encaixar
completamente lá dentro da empresa e saber exatamente o que você pode trazer para agregar aquela empresa. Você precisa saber disso. É muito claro na sua mente. Então, assim, acho que esses são os passos, assim, que vão realmente fazer que você tenha uma ótima entrevista, sabe? E essa também hoje, acho que foram essas etapas que eu queria falar, que são as etapas mais importantes, né? Depois da entrevista, né? Se você fizer uma boa entrevista, você vai ser chamado, você vai conseguir a vaga, obviamente, né? Então, assim, essas são as etapas importantes para você conseguir a sua vaga fora, para você conseguir morar fora, de vez por todas, deslanchar aí a sua carreira internacional. Bom, era isso que eu queria falar hoje, passar nessa live. Um beijo para vocês e até a próxima live. Tchau, tchau.